febre na criança costuma trazer angústia aos pais que sentem uma necessidade grande de baixá-la imediatamente, temendo, é claro, possíveis consequências maléficas aos seus filhos. Bom, isso está muito mais baseado em desinformação do que propriamente em conhecimento científico. Quando entendemos a febre de um ponto de vista mais ampliado, a nossa visão se modifica e também nossas atitudes diante desse fato. Por isso, a comunidade convidou o pediatra Dr. Edson Arpini para tratar do tema criança com febre. Isso é grave, doutor Edson. Que prazer recebê-lo novamente no programa, viu? Boa tarde, obrigado por voltar à Comunidade de Conhecimento. É sempre um prazer estar por aqui. Pois é, a gente abre justamente, falando desse tema e colocando uma pergunta. A febre, ela é um mecanismo de defesa do organismo ou ela é um sinal de que algo muito sério já está acontecendo internamente, doutor Edson? Talvez nenhuma coisa nem outra, ou as duas coisas. Primeiro, ela é um sinal, porque a gente consegue sentir que a temperatura está aumentada, né? E ao mesmo tempo um sintoma que acompanha, em geral, o mal-estar da criança. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, essas crianças têm um contato, principalmente, na grande maioria das vezes, contatos com os vírus. Os vírus são, na verdade, hoje, os grandes vilões das mães que estão em casa com as crianças tranquilamente e subitamente, ou quase que subitamente, elas apresentam febre. Então, a febre é um sinal importante de que existe alguma alteração no ritmo normal do organismo. Vamos entender isso dessa forma num primeiro momento. No segundo momento, a gente deve classificar quais são, então, esses agentes mais importantes. No nosso meio, principalmente, as causas virais e os vírus respiratórios, principalmente, são aqueles que causam, no mais das vezes, o primeiro sintoma de febre. Então, a febre em si, ela é danosa ou benéfica ao organismo? Aquela história, ela é amiga ou é inimiga? É melhor a gente lembrar por que ela aparece. Na verdade, a partir do momento que eu tenho um contato com um agente infeccioso, acontece várias reações no organismo e liberam determinadas substâncias, esses mediadores de resposta inflamatória, dizendo que existe uma alteração do ritmo regular. Então, por exemplo, um vírus ou uma bactéria recebe dos agentes de defesa do organismo uma contração e com isso liberam algumas substâncias que quando circulam pelo organismo passam por centros da temperatura que ficam no sistema nervoso central, dentro da cabeça. Ali, esses sensores de temperatura são acionados e por isso acaba-se aumentando a temperatura de várias maneiras como resposta do organismo. Quando é bom e quando é ruim? Boa pergunta. Num primeiro momento, com um agente infeccioso relativamente leve ou simples, como um vírus respiratório, como o rinovírus, que causa a maioria das infecções respiratórias altas, dá para dizer que ela é um sinal que nos alerta que alguma coisa está acontecendo e isso não é ruim. Quando a febre pode ser considerada uma vilã, quando eu tenho padrões de temperatura muito elevado, se eu considerar a temperatura do nosso corpo normal em torno de 36,6, tudo que estiver acima de 39, 39,4, 39,5 é uma diferença muito grande. Até a nossa produção, temos uma imagem, produção, para justamente ilustrar essa colocação do senhor, doutor Edson. Está na tela para você aí de casa acompanhar, que são aí os graus da temperatura, temperaturas altas, o avanço do termômetro, que não deve ser motivo aí, em hipótese alguma, de pânico, doutor Edson? Vamos olhar para os 39 como, de fato, um momento mais crítico, porque a resposta do organismo ao agente agressor tem sido muito forte. Isso também é um sinal de alerta importante. O que mais temem as pessoas com relação à febre, com relação a esta gravidade? As pessoas temem muito, e principalmente o senso comum traz a ideia de que a febre pode fazer convulsão, por exemplo. E aí existe mesmo um quadro específico, um quadro clínico específico que chama convulsão febril da infância.
Até nós temos algumas perguntas de telespectadores que a nossa produção levantou, que foram enviadas, que chegaram até nós, e justamente tem um telespectador que faz essa pergunta, né? Sobre a febre convulsiva. Isso. Veja bem, a crise convulsiva febril acontece aproximadamente em torno de 1 ano, 1 ano e meio de idade. Nunca com menos de 6 meses e dificilmente acima dos 5 anos de idade. Abaixo dos 2 anos, e principalmente na faixa de 1 ano e meio, quando uma criança tem um quadro respiratório que pode ser leve, ou uma infecção qualquer, que pode ser leve, e que faz temperatura elevada, não necessariamente acima de 38,5, 39, às vezes mais baixo, mas porque ela tem um componente pessoal, ela tem um componente do próprio organismo que facilita a possibilidade de acontecer esta crise convulsiva. Então, esses pacientes têm histórico, na grande maioria das vezes, o histórico familiar. A mãe, em geral, teve crise convulsiva febril quando era criança. É mesmo? Segundo, não estão vinculados às altas temperaturas. Terceiro, em geral, são quadros limitados. A crise demora em, no máximo, 2 até 4 minutos. Ela é generalizada mesmo, a criança treme toda. E, neste momento, o mais interessante lógico, se a criança está mamando, se ela está comendo, alguma coisa desse tipo, é preservar a via respiratória da criança. Mas se ela está doentinha e com febre tão alta, não é o momento dela estar tomando uma madeira, por exemplo. Então, veja, crianças que fazem crise convulsiva febril não querem dizer que elas são mais graves do que as outras. Elas têm 1 ano e meio de idade e, na maioria das vezes, temperaturas em torno de 38, 38,5. Qual é a grande preocupação da gente? Essas crianças, depois de um período em que você controla a temperatura, elas podem, eventualmente, voltar a ter novas convulsões ou picos de febre. Esse é um momento que a gente tem que entender por que isso está acontecendo. Porque, regularmente, apenas 10% das crianças que têm crise convulsiva febril, esse quadro clínico específico, voltam a ter outras crises. Agora, se eu tirei daquele momento crítico, melhorei a temperatura, dali a 2, 3 ou 4 horas a temperatura sobe novamente e a criança de novo faz outra crise, provavelmente esse não é mais o mesmo diagnóstico. Ele pode ter, por exemplo, um quadro de uma meningite. Essa sim é associada a quadros mais graves que começam da mesma forma. Então veja, a idade é importante de 1 ano e meio, a temperatura e o estado geral da criança também. Assim que eu consigo controlar a temperatura e a convulsão, a tendência é ficar em observação, por exemplo, no pronto-socorro, e nessas próximas 6 horas a gente observar a criança. Para isso, a gente tem que ter um pouco de paciência para a evolução deste quadro. Doutor Edson, nós temos as perguntas já chegando dos nossos telespectadores. Nossa produção, por favor, vamos colocar na tela a primeira pergunta. Quando devo usar os antitérmicos? É muito importante que a gente saiba que sempre que mediu a temperatura e está acima de 37,8, a gente deve utilizar o antitérmico. O antitérmico, de preferência, atualmente utilizado no Brasil, são o paracetamol e a dipirona. Existe também no mercado outros medicamentos, como o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório que pode ter uma ação antitérmica. E, por último, o ácido acetil salicílico, o AS, que a gente já tem visto seguidamente nas propagandas, principalmente para controle da temperatura nos quadros virais, que eles devem ser evitados. Então, a gente não vê mais prescrição de AS infantil em criança, por exemplo, principalmente às custas que ele pode ter algumas consequências em alguns quadros virais específicos. E a gente sabe disso nas propagandas da campanha contra a dengue, por exemplo. É muito comum que isso aconteça. Então, a gente deve usar sempre que estiver acima de 37,8. Boa pergunta. Por que 37,8? Por que não 38? Na verdade, é uma convenção internacional. Nas escalas de medida de temperatura, ela pode ser medida em graus centígrados ou em graus Fahrenheit. Como a América do Norte media em graus Fahrenheit, ele media por 100 graus de temperatura Fahrenheit, quando se faz a conversão para graus Celsius, essa conversão dá 37,8. Então é uma medida aproximada. 37,8
é bastante razoável para que a gente comece a utilizar algum grau de medicamento. Olha, para você que chegou em casa agora e ligou a TV, nós estamos falando com o Dr. Edson Arpini, pediatra, esclarecendo dúvidas, né, sobre o tema criança com febre. Isso é grave? E você de casa pode participar dessa conversa. Se você tiver dúvidas, é só entrar em contato através do nosso WhatsApp, está na tela, 4491430639. Mande a sua pergunta que o Dr. Edson vai responder. O Dr. Edson trouxe, né, uma boneca aqui, um bebezinho, para que ele possa demonstrar para a gente efetivamente o que fazer nestes casos em que a febre não cessa de jeito nenhum, não cede com o antitérmico, Dr. Edson. O que Vamos a mamãe ou o papai que está em casa, de que maneira eles podem proceder? Os bebês pequenos, principalmente abaixo de 1 mês, são bebês que regularmente não têm febre. Se por acaso eles tiverem febre, eles devem ser levados ao pronto-socorro, porque o nível de gravidade das infecções relacionadas a essa faixa etária são sempre mais graves. Então, o primeiro critério básico é por faixa etária. Esses bebês são, de fato, necessitam, de fato, alguns cuidados mais rapidamente, em geral eles são hospitalares, para que se possa ter um diagnóstico de por que ele está doente ou está fazendo febre. Segundo, vamos àqueles que, por exemplo, foi perguntado agora, quando eu uso um antitérmico? Quando eu tenho febre, obrigatoriamente eu devo usar um antitérmico. Além disso, eu devo usar posso usar algumas medidas físicas para baixar a temperatura. De tudo já se falou sobre isso. Por exemplo, botar no gelo, botar no banho frio, é de madrugada, o que eu faço? Levo no colo para baixo do chuveiro. Então, assim, nos bebês pequenos, digamos na faixa dos 6 meses, em geral é mais confortável para o bebê e é mais prático para a família colocar numa pequena banheira, porque ele ainda tem banheira em casa. Que água é essa que vai para a banheira? É uma água que pode ser uma água aquecida do chuveirinho, do chuveiro normal. Primeiro uma água mais morna e depois que a criança é colocada dentro, que vai ficar irritada porque logicamente isso faz uma diferença de temperatura, você pode ir esfriando a água. A lógica é eu colocar uma temperatura externa mais fria do que a do próprio corpo. Quando eu faço isso, eu roubo o calor do corpo. Isso não necessariamente deve ser feito com gelo. Aliás, não deve ser feito com gelo. Isso não precisa ser colocado álcool, as pessoas têm essa lógica de que o álcool resfria mais rapidamente. Também não tem necessidade de fazer. Então, a água tépida, que aos poucos pode ser esfriada, é o suficiente para isso. Lembrem que, proporcionalmente, os bebês têm a cabeça maior do que os adultos, ou proporcionalmente maior que os adolescentes. Então, resfriar a área da cabeça também é uma boa alternativa. Vejam, por que a gente, quando coloca a mão na testa do bebê, a gente sente que está mais quente? Porque entre o osso e a pele, o fluxo de sangue é muito grande e tem poucos espaços para dispersão. Se você parar para pensar, por exemplo, no músculo do braço, ele dispersa muito rapidamente, mas vai para o músculo, não fica necessariamente na pele. Quando eu consigo chegar à testa da criança e colocar a mão, eu sinto que ela está quente. Porém, a gente sabe que esse não é o melhor lugar para medir a temperatura. O melhor lugar para medir a temperatura deve ser a região axilar. Levantar o braço, colocar o termômetro e daí, dependendo de cada termômetro, deixar um tempo para que ele possa aferir a temperatura. Por exemplo, 3 minutos. Alguns são eletrônicos e apitam antes. Você tira para saber qual é a temperatura que alcançou naquele momento. Então, nos bebês pequenos, colocar na banheira é uma boa alternativa. Nas crianças maiores, por exemplo, com 2 ou 3 ou 4 anos de idade, que fazem picos de 39 de temperatura e estão num momento relativamente difícil de lida, por exemplo, 11 horas da noite, e não é incomum que as febres aconteçam nesse horário, e a gente sabe que é muito frequente as pessoas procurarem pronto-socorro na madrugada porque a temperatura elevou. O ideal, então, é pegar uma toalha, molhar a toalha simplesmente na temperatura da água da torneira ou da bica e daí sim envolver a criança na toalha. Quando eu envolvo a criança na toalha, eu devo envolver também a cabeça e aí eu trago e procuro
nessas regiões de maior fluxo, por exemplo, nas axilas e nas virilhas, envolver a criança como um todo dessa forma assim. Se a gente deixar a criança por poucos minutos desse jeito, com a temperatura em torno de 39 graus, você que já fez isso em casa sabe, a toalha fica quente. Quando ela esquenta, significa que ela já roubou o calor do corpo para aquele momento, e aquele 39, que era de fato uma temperatura bastante elevada e que pode ter um consumo muito elevado de energia, acaba sendo ruim para a criança. Aí eu tiro e novamente resfrio a toalha e posso repetir isso quantas vezes eu quiser. Depois da terceira vez eu posso medir a temperatura novamente e ela baixou para 38,4. Provavelmente eu não preciso mais desse mecanismo e aí sim, o que vai estar acontecendo? Nesse momento, ou daí para frente, o antitérmico já deve estar fazendo efeito e eu pelo menos tirei a criança dessa faixa de um risco mais grave, que é em torno dos 39 graus. Doutor Edson, eu tenho uma próxima pergunta antes do nosso intervalo. Na tela, por favor, produção. Qual é o problema de medicar antes da hora? Medicar antes da hora revela uma certa ansiedade com relação aos pais e às mães, principalmente o que vai acontecer com a criança. Se a gente parar para pensar, medicar antes da hora perde o sentido, porque se o objetivo é baixar a temperatura, fazendo um certo bloqueio, ou pelo menos mobilizando defesas, para que o organismo não continue aumentando a temperatura, se a temperatura está normal e eu usei um antitérmico, eu vou baixar a temperatura. Então, resfriar a temperatura do organismo não é a melhor alternativa para aquele momento. Muitas vezes a gente pode utilizar os remédios que usam como antitérmicos como analgésicos, não é assim? Dipirona é um remédio que tira dor, paracetamol tira dor. Ele não tem tanta eficácia se eu utilizar sem a temperatura. Ele não vai baixar demais, mas corre o risco, dependendo da sensibilidade da criança, de também isso poder acontecer. Então, a indicação é precisa. A partir do momento que eu tenho a temperatura elevada, eu uso o remédio ou uso medidas térmicas, medidas físicas. Caso contrário, simplesmente não tem indicação, não tem motivo para isso. Tema de hoje no Comunidade, criança com febre, isso é grave? Envie agora mesmo a sua pergunta pelo WhatsApp. Dr. Edson Arpini, pediatra, está esclarecendo todas as dúvidas. O telefone é o 4491430639, está na sua tela, ok? A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta continuando aí com mais perguntas. Dr. Edson, obrigada. Estamos de volta com Comunidade desta terça-feira, ao vivo aqui comigo no estúdio, o Dr. Edson Arpini, pediatra, também professor do curso de medicina aqui da Unicesumar. E hoje o Dr. Edson está respondendo aí várias dúvidas frequentes em relação ao tema criança com febre. Isso é grave? Se você tem uma dúvida, você pode enviar para a gente, que o Dr. Edson vai responder ao vivo aqui no programa. Bom, a gente já tem uma dúvida de um telespectador. Na tela, por favor, produção. Toda elevação de temperatura é febre, Dr. Edson? Sim, o conceito é aquele que a gente passou agora há pouco. Acima de 37,8, a elevação de temperatura é chamada de febre. É um conceito. Pronto. Deve ser tratado. Nós temos aí uma próxima pergunta. Vamos lá, produção. Se quando a criança está com febre, o corpo gasta mais energia, por que o apetite diminui? Porque não necessariamente esse gasto de energia induz automaticamente a uma vontade da criança comer, para repor essa energia. Porque o que acontece é que a criança está doente por outro motivo. O motivo da febre é um motivo a mais para consumir a energia da criança. Mas se ela tem uma virose, por exemplo, ou se ela tem uma pneumonia, ela tem uma diminuição do ritmo regular dela. E com isso, ela acaba perdendo o apetite. Isso é um sinal de que ela está doente, não necessariamente vinculada à febre. Uma próxima pergunta na tela. Por quanto tempo é normal ter febre sem saber a causa? Essa é uma pergunta bastante complicada, principalmente porque nas crianças, e você já ouviu isso, as causas virais são as mais frequentes. É verdade que passando de 72 horas de febre,
regular a cada 6 horas, certamente isso deve ser investigado. Quando investigar, dependendo de outros sinais e sintomas que acontecem com a criança que persiste fazendo febre a cada 6 horas. Então, no máximo 72 horas seria razoável para um ciclo viral e que a partir daí a gente consiga ter o autocontrole da criança. Dr. Edson Arpini, pediatra, hoje respondendo aí as dúvidas dos nossos internautas. A próxima pergunta. Vamos lá. Por que a febre pode levar a convulsões, doutor Edson? A gente já até falou isso. Passamos rapidamente no por bloco isso. Anterior, né? Isso. Passamos rapidamente. Primeiro, a convulsão febril é uma entidade clínica conhecida que acontece em torno dos 18 meses de idade, na maioria das vezes, mas que pode acontecer dos 6 meses aos 4 ou 5 anos de idade. Então, ela é bastante específica. O que existe é uma tendência da própria criança a não controlar, por causa do aumento da temperatura, os estímulos do sistema nervoso central, desencadeando a convulsão. Então, é uma doença específica, de evolução benigna na maioria das vezes. O problema é o diagnóstico diferencial, principalmente com as meningites. E aí, os outros sinais e sintomas da criança nos interessam. Vômito, cefaleia importante, nas crianças maiores, rigidez de nuca, alterações de comportamento como irritabilidade ou sonolência. Esses são critérios diferentes de simplesmente a convulsão febril. Mais perguntinha na tela. Febre mais alta quer dizer problema mais grave? Na grande maioria das vezes, sim. Porém, a gente tem que respeitar um outro ciclo individual. Existem pessoas que fazem temperaturas mais elevadas meio que espontaneamente. Tem crianças que fazem temperaturas relativamente baixas, 38, 38,5, e evoluem com quadros de pneumonia não muito graves. Isso não é incomum. E crianças que, eventualmente, por contatos virais, que teoricamente são mais benignos, fazem 39, 39,2. O controle da temperatura é o mesmo nos dois casos. Os outros sinais associados é que devem ser analisados e daí sim consultados pelo médico. Uma próxima dúvida dos nossos internautas na tela. Sei que meu filho está com febre quando eu coloco a mão nele e percebo que está quente. O que devo fazer? Aí é uma situação, né, que está sendo colocada. Quando a gente encosta na criança e sente que a temperatura está aumentada, se a gente parar para pensar, por exemplo, uma criança que está jogando futebol e depois de alguns minutos correndo, quando a gente encosta nela, ela vai estar mais quente. O organismo, pelo movimento, aumenta a frequência do coração e dispersa mais energia quando joga mais sangue para a periferia. Primeiro. Segundo, quando eu sinto que o meu filho está bem, terminou de jantar e eu achei que ele está quente, não tem alternativa. Eu devo colocar o termômetro. Se o termômetro mostrou que está acima de 37,8, é porque ele pode, de fato, estar fazendo febre. Então, a alternativa não é só a sensibilidade da mãe, o cuidado da mãe, é medir a temperatura com o termômetro. Temos mais uma situação na tela. Tem uma neta que subitamente foi atingida por febre alta. De dia, a criança não tem febre, mas à noite sobe atingindo os 40, 42 graus. Não é a febre que me impressiona, mas sim ela só atacar à noite, pois, como acabei de dizer, de dia não tem febre. Gostaria de saber por que ocorre este fenômeno e mesmo com os 40 graus a criança continua ativa. Isso é possível? O que pode estar acontecendo? A primeira pergunta é a idade da criança, que a gente não tem, e segundo, qual é o tempo que isso está acontecendo. Porque se é uma criança relativamente grande, um lactente da faixa dos 2, 3 ou 4 anos de idade, que tem esporadicamente momentos de febre, porque teve um contato com um vírus na escola, faz um dia ou 2, depois fica 2 semanas sem febre e faz isso novamente, como eu falei agora há pouco, a resposta de cada paciente a um quadro de agressão. Por exemplo, um vírus, um simples vírus que a criança pode contrair na escola ou na creche. Então, é muito difícil fazer um diagnóstico sobre isso. Agora, que isso é possível, sim. Se isso acontece seguidamente, vários dias, principalmente mais de 3 dias, provavelmente ela merece uma investigação, provavelmente merece uma investigação laboratorial para tentar entender qual é o foco. Não faz sentido uma criança fazer febre todas as noites ou mais do que 3 ou 4 dias sem ter outros sintomas associados.
Se tiver outros sintomas associados, deve ser a causa. Só temos tempo para mais uma pergunta. Existe febre emocional, Dr. Edson Arpini? Grande pergunta. É muito difícil de responder, né? Pessoas são mobilizadas por vários estímulos. A gente sabe, e a gente discutiu aqui agora, que os estímulos infecciosos são disparadamente os mais comuns. Porém, muitas pessoas justificam o fato de que a criança se torna agressiva por ter sido negado alguma coisa que ela queria, por exemplo, e às custas disso, ela fazer uma febre elevada. Isso tem algum mecanismo que justifique? Até teria, mas na grande maioria das vezes, isso não é a resposta mais comum. A gente sabe que essas crianças muitas vezes têm outros fatores associados, inclusive esses que eu falei. Crianças que vão à creche durante o período do dia e à tarde vão ao supermercado e fazem uma febre no momento em que for negado o que ela queria ou porque ela brigou com a mãe ou brigou com o irmão, provavelmente tem uma outra origem. Que isso possa existir isoladamente, fisiopatologicamente falando, ou seja, pelas explicações da medicina, até pode, mas não é o mais regular nem é o mais comum. Olha, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos internautas, dos nossos telespectadores que enviaram suas perguntas para a nossa produção e agradecer ao senhor Dr. Edson Arpini. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Comunidade, esclarecendo para a gente, né, as dúvidas mais frequentes. Muitíssimo obrigada, é muito bom sempre compartilhar conhecimento com o senhor. Espero que tenha sido esclarecedor. Sem dúvida. E é sempre um prazer estar aqui no Comunidade de Conhecimento. Nosso bebezinho aqui já está recuperado, Melhoramos né? a febre, já está a febre. Já passou a febre, né?